Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Patrick Carriello e você está no canal que tem o meu nome. Nesse vídeo eu vou mostrar uma melhoria que eu fiz nas medições do sensor ultrassom JSN SR04T. Bora ver! Para quem não viu o vídeo sobre os sensores de ultrassom, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo, porque esse vídeo atual é uma continuação daquele vídeo. Explicando o código de melhoria da leitura do sensor, eu peguei o código que tinha anterior, e melhorei ele. Então aqui está igual, que são as definições dos pinos trigger e eco, nas portas 4 e 5. E aqui são a lista de variáveis. O que eu fiz aqui? Eu tenho a medição em centímetros, a medida em centímetros do sensor. Uma medida antiga, porque eu preciso comparar se teve alteração na medição, para mostrar. Eu tenho dois arrays, porque qual é o motivo aqui? Ao invés de eu fazer uma medição apenas, eu faço 20 medições com aquele sensor. Então eu meço de tempo em tempo até chegar a 20 medições. E depois eu faço uma conta com essas medições. Eu tenho aqui os dois arrays idênticos, um temporário e um com as medidas mesmo. Por quê? Porque quando eu tenho... enquanto eu vou medindo, eu não quero perder o valor da última medição, todos os valores da última medição, porque eu quero visualizar esses valores depois para ver se está acontecendo alguma coisa, se está medindo certo, enfim. Então eu tenho salvo a medida anterior, porque se eu for medindo e substituindo os valores aqui, esse array vai ficar mudando toda hora. E eu não quero isso, eu quero ter salvo por um tempo, vou lendo 20 vezes aqui no temporário, e aí, quando está tudo ok, eu transfiro para o real e eu consigo ter um histórico daquilo que eu medi. Aqui é um índice de qual o valor aqui que eu estou medindo. Então, eu começo pelo 0, o índice do array 0, depois 1, 2, 3, assim por diante. E aí eu vou sabendo em que posição do array eu estou medindo. Eu tenho duas medidas de tempo, que é o tempo inicial e o final. Por quê? Porque eu preciso saber de quanto em quanto tempo eu estou medindo e se aquele é o momento certo para medir, para fazer uma próxima medição, se já passou o tempo suficiente para eu medir de novo. Aí eu tenho algumas funções auxiliares. Essa função aqui, ela ordena um array, simplesmente, pode ser qualquer array, no caso aqui é esse de 20 posições, E aí o que ele faz? Ele ordena os valores. No final das medições aqui, o que acontece? Vai ter um monte de valor não aleatório, mas pode ter vários valores diferentes, em ordem diferente aqui, porque eu vou medir um valor aqui, no outro vai estar um pouco abaixo, um pouco acima, no outro também, até os 20 valores. Então eu preciso que estejam em ordem do menor para o maior. Então é isso que essa função faz, ele ordena os valores do menor para o maior, ali no array. Uma outra função eu vou medir as medições que teve. Vou somar as medições. E aí aqui que está o pulo do gato da precisão das medições. O que acontece? Eu vou explicar depois um pouco melhor, vou mostrar, mas eu faço um for aqui, olha, dentro do array, pegando apenas 10 posições das 20. Mas quais são essas posições? As posições entre o 5 e o 15. Então, o que eu faço? Eu descarto as 5 primeiras posições menores e as 5 posições maiores. Pego apenas o range do meio das medições. Então, eu tenho um valor mais acurado ali de leitura dos valores mais próximos. Então, eu descarto os 5 maiores, 5 menores, somo os 10 do meio e divido por 10. Então, eu tenho uma média das 10 melhores medidas que eu fiz, das 10 melhores medições que eu fiz pelo sensor naquele período de tempo. Seguindo aqui, eu tenho aqui uma função que eu verifico se é o momento de eu ler o sensor. No caso aqui, no meu caso, eu coloquei 300 milissegundos. Ou seja, de 300 em 300 milissegundos, eu vou ter uma medição. No seu caso, pode ser qualquer coisa. Você pode escolher o tempo que você quiser. Eu coloquei assim porque, no caso do Jarvis, eu leio todos os sensores a cada 10 segundos. Então, eu não preciso ter uma medição a cada 10 milissegundos. Não precisa ser tão rápido para mim, para o meu caso. Porque eu só vou ter uma conta com isso, um valor disso, uma amostragem desse dado em 10 segundos. Então, eu não tenho necessidade de ficar verificando toda hora. Mas o limite do sensor, eu vou pegar aqui, como a gente viu lá no vídeo anterior, é de aproximadamente 20 milissegundos. Aqui ele
inicia o sensor com 5, mede com 10 milissegundos e aí faz a conta aqui, né, para ver qual é a medição. Então, você pode, basicamente, fazer a cada 15 não, né, pode passar um pouquinho, a cada 20 milissegundos você pode fazer uma medição. No meu caso, eu escolhi 300 milissegundos. Então, o que essa função faz? Primeira coisa, verifica se o tempo inicial está zerado. Por quê? Se está zerado é porque eu ainda não fiz nenhuma medição. Eu nem comecei a marcar o tempo. Então, tá zerado, eu começo a marcar o tempo. Então, ele pega aqui o valor de milissegundos atual e retorna, ó, é hora de ler o ultrassom? Não, falso. Então, não lê nada. Na próxima vez que isso aqui rodar, já vai ter um tempo corrido aqui. Então, ele vai pegar, na variável tempo final aqui, o valor dos milissegundos passados atual e vai fazer a conta, vai verificar. O tempo final menos o inicial passou de 300 milissegundos? Sim, se passou, significa que está na hora de eu ler o sensor. Se não, ele retorna falso de novo falando, olha, não passou os 300 milissegundos ainda, não é hora de ler. É hora de ler? É. Aí eu reseto o tempo aqui, inicial, porque eu vou precisar contar de novo. E aí ele retorna, ó, tá na hora. E aí eu vou lá ler o sensor e depois isso aqui zera e reinicia, até passar os 300 milissegundos novamente. Então são essas funções auxiliares aqui que eu tenho. O setup aqui é igual ao anterior, não vou explicar muito. O loop, aí aqui a única diferença, a única não, né? O começo da diferença aqui é, a primeira coisa que eu faço é, eu verifico se está na hora de ler o sensor. Se não está na hora, ele passa direto e não faz nada. Então, a cada 300 milissegundos, ele vai entrar nesse if aqui e rodar aquela leitura que a gente tinha no código anterior. E aí é exatamente igual que tinha no código anterior. Ele pega o trigger aqui, né, coloca como low, depois como high, aí passa 10 milissegundos, coloca como low de novo, ativa o pulse aqui, mede a duração e faz a conta. E aí qual é o negócio aqui? No índice que eu estou atual de leitura, eu salvo aquela medição. Então eu tive aquela medição, ó, até o anterior era assim, ó, eu tenho a medida aqui. Mas agora, ao invés de eu ter só uma medida, eu vou salvando a cada posição no array temporário. Então, toda medição que eu tenho, eu guardo numa posição do array temporária. E aqui eu dou um incremento no meu índice. Então, o começo vai ser 0. Passou do 0, eu vou lá, incremento 1. Então, a próxima vez que isso aqui rodar, ele vai salvar a próxima medição no índice 1 do array temporário. E aí, seguindo aqui, eu tenho mais um if, que é o seguinte. Eu estou no índice 20, por quê? Lembrando que no array, aqui no Arduino, ele começa do índice 0. Então, eu tenho até o índice 19, não são 20. Se eu estou no índice 20, eu já passei da quantidade total de posições que tem no array. Então, acabou o meu array. Eu não tenho mais como fazer medições. Então, eu cheguei no fim das 20 medições. Então, é isso que esse if faz aqui. Ele verifica. Eu estou no índice 20, significa o quê? Meu array acabou, eu fiz todas as 20 medições que eu precisava. Então, o que eu faço? Eu faço um for aqui das 20 posições, apenas copiando um array para o outro. É a única coisa que isso aqui faz. Ele copia o temporário, que é eu terminei de fazer todas as leituras, para o array que eu vou ter guardado essas leituras, tá? Para eu poder debugar isso depois e verificar os valores. Então, ele só copia e aí eu posso usar esse array temporário de novo para ir medindo as próximas 20 interações. Né? Ele libera esse array para medir. Aí eu rodo aquela função lá para ordenar o array. Então, eu ordeno o array de medições, aí aqui, só um ponto aqui, eu estou passando o array aqui como parâmetro e ele altera esse array, ele altera o próprio array que eu estou passando, tá? Eu não faço uma cópia, né? Então, eu altero esse próprio array aqui. Na próxima aqui, como ele já está ordenado, ele faz aquela conta lá, que é soma as medições do ultrassom. Mas como que ele soma? Ele descarta os 5 primeiras medições, descarta as 5 últimas e pega as 10 do meio, soma e divide por 10 e pega a média. Então, aqui eu vou ter uma medida com a média de todas essas medições. E aí o que eu faço? Zero o índice de novo, para ele começar o array aqui a ser preenchido novamente do índice 0. Aqui eu tenho um ifzinho só para... Não precisa ter isso, né? Mas eu coloquei aqui só para ele não ficar printando na tela toda hora. Que é, se a medida antiga é diferente da atual, eu vou lá e printo. Por quê? Porque eu tive uma alteração, eu tive uma nova medição, passou 20 vezes, né? Foi medido mais 20, teve mais 20 medições, já peguei uma nova média, e aí eu printo ele aqui novamente. Se não teve alteração, significa que eu ainda não passei nessas 20 iterações, ou porque a média está igual, então não preciso printar novamente. E aí aqui eu reseto, né? Copiando
os valores um para outra variável, e aí eu não caio aqui nesse if na próxima iteração. E o meu delay aqui eu coloquei como 1, porque se eu colocar um delay alto aqui, exemplo, 1 segundo, o que o programa vai fazer? Ele vai esperar 1 segundo para depois ter uma próxima iteração em 300 milissegundos. Então não faz sentido eu colocar um tempo alto aqui. Inclusive no Jarvis eu não uso delay. Na verdade tem um aqui de 1, né, para ele dar um tempo para o microprocessador, para não travar, né, para ele dar uma respirada, digamos assim. Então sempre tem um umzinho aqui de 1 milissegundo. Mas eu não tenho, porque basicamente fazendo dessa forma, que é usando essa função de qual é o momento de ler o sensor, eu tenho praticamente toda a leitura, não só desse sensor, mas de todo o Jarvis, de forma, entre aspas, assíncrona. O código ele fica rodando infinitamente, sem pausar, sem delay, sem esperar, porque eu posso decidir em que momento eu quero ler aquela variável, em que momento eu quero fazer uma medição, e como cada sensor tem uma forma de medir, tem um tempo de medir, eu não me preocupo com isso e eu não fico travando a medição de outras coisas no meio do caminho. Então aqui ele fica rodando 100% direto, sem parar. Então por isso que eu botei esse if aqui, porque senão vai ficar printando a cada 1 milissegundo essa informação, né? Então, e não é o caso, não precisa, porque não teve alteração nenhuma. Então vou mostrar aqui como que ficou eu debugando todo esse fluxo aqui nas medições, porque eu botei para imprimir, né, as medidas. E aí a gente consegue acompanhar como que isso está acontecendo. Bem, para debugar todas as medições que eu tenho, eu fiz uma forma dele printar, né, de me retornar todas as medidas que eu tenho de todos os sensores e todos os cálculos que eu faço. E aí aqui nesse caso, por exemplo, nas medições que eu fiz da caixa, né, com esse sensor, usando essa forma de medir, eu mandei ele printar aqui todo o array, né, o array completo, com todas as medidas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, olha, eu descarto, né, as 5 primeiras, descarto as 5 últimas, pego o meio aqui, que são as 10 medições que sobraram do meio do array, e aí eu somo eles todos e faço a média. Então, eu somo todos os valores, divido por 10, e nesse caso aqui, deu 30,02. Pegando um segundo caso aqui um pouco mais discrepante, vocês podem ver que a primeira medida foi 50,61 e a última 56. Não a primeira e a última, né, necessariamente, mas a menor e a maior, porque o array foi ordenado, né? Então, olha, a discrepância é muito grande. Inclusive, a ideia de fazer isso daqui é porque, por exemplo, quando a bomba está ligada, ou está caindo água na caixa, mas principalmente a bomba que joga muita água, a água ela fica com muita ondulação. Então, ela não fica no nível perfeito. Então, isso aqui acontece muito, né? Fica variando toda hora. Uma hora ele pega uma onda mais alta, outra hora um fundo, né, uma parte mais baixa, e essa variação é muito grande, né? Fica balançando a água por muito tempo. Então, para evitar isso, ou pegar, né, a melhor medida possível ali, nivelado, eu fiz dessa forma. Isso ajuda muito. Outra coisa é que essas medidas, na hora do gráfico ali, de mostrar na medição, iria ficar variando muito se eu pegasse apenas uma medida. Era isso que estava acontecendo. Eu pegava uma e dizia que o nível estava, sei lá, 50%. Aí na próxima medida estava dizendo que estava 52. Na outra estava dizendo que estava 48. Então ficava variando muito, porque ele ficava pegando essas ondulações altas e baixas. Então ficava não muito real, né? E aí, fazendo dessa forma, ó, nesse caso aqui, por exemplo, tirando as 5 primeiras posições e as 5 últimas, pegando as 10 do meio, somando e dividindo, deu 51,37. Basicamente deu a medida do meio aqui, por coincidência, né? Teve uma medida com esse valor, né? 51,37, mas você vê que foi até a do meio, por coincidência. Mas enfim, então foi um outro caso que eu peguei aqui que teve uma variação grande, para vocês terem ideia de como que ajuda, né? Nesse caso de pegar a média desses valores. E é isso, pessoal. O link para esse repositório tá aqui na descrição do vídeo. Se você não acompanhou desde o início, também deixei o link da playlist do projeto. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.